Querido irmão, querida irmã, boa noite a todos que nos acompanham através dessa transmissão. Você é muito bem-vindo, você que está conosco, você que está chegando. Deus certamente tem uma palavra especial para você nessa noite. Estejamos atentos à voz de Deus. Nós continuamos ainda no tempo do distanciamento social, em nossa cidade. Portanto, enquanto isso acontece, nós estaremos transmitindo mensagens bíblicas aqui do templo, ou da minha casa, ou do gabinete pastoral, como tem acontecido recentemente. Você é muito bem-vindo, bem-vinda nesta noite de celebração, de adoração. Você que está aí em casa, está nos acompanhando. Que Deus te abençoe de um modo todo especial. Que nessa noite você possa abrir o seu coração, permitir que Deus fale com você. Certamente Ele o fará. Ele é Deus, está cuidando de nós, preservando as nossas vidas, cuidando, então, de cada um de nós. Muito bem-vindo, querido. Nós vamos começar, então, orando, pedindo a Deus que venha receber em seu trono de graça toda a manifestação do louvor dos nossos lábios. Nós vamos cantar, a equipe de louvor vai estar nos conduzindo logo mais, cânticos e adoração ao nosso Deus. Então, eu convido você, aí mesmo onde você estiver, em casa, fechar os seus olhos, nos dirigirmos a Deus. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado porque temos o privilégio de buscar a Tua presença. Onde quer que estejamos, nós podemos nos dirigir ao Senhor, e o Senhor nos ouve e fala conosco. Nesta hora, querido Deus, que começamos este culto neste domingo, pedimos-te que a Tua palavra alcance os corações. Todos aqueles, ó Deus, que estão conectados, que estão chegando, que estão, Senhor Deus, desejosos de ouvir a Tua voz. Fala conosco, Pai. Recebe este culto nesta noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Antes da gente chamar a equipe de louvor, temos um texto bíblico que será lido pelo irmão Laércio Nobre, que vai chegar até aqui à frente. Lerá, portanto, Salmos 34, versículos do 1 até o 20. Você pode abrir ou acessar a sua Bíblia aí mesmo onde você estiver e acompanhar o irmão Laércio, portanto, na leitura que ele fará. Davi louva a Deus, que responde às suas súplicas e exorta a confiar nele. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busque ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma àqueles que o temem. Os filhos de leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Vinde, meninos, ouve-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida e largo dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue. Os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve
e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os conflitos de atrito de espírito. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de toda. Ele te guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Amém? Obrigado, querido irmão. Deus o abençoe ricamente. E agora vamos cantar, vamos adorar, vamos celebrar nosso Deus. Ele é digno de toda honra, de toda glória. Alguns problemas técnicos podem acontecer, mas vamos aqui em adoração ao nosso Deus. Cantemos. Aleluia. Louvar o nosso Deus, vamos declarar que nós queremos a face, declarar a presença em nós, e eu te quero. Acima de qualquer enfermidade, acima de tudo, nosso Deus, Ele é soberano. Acima de tudo.
acima de tudo. Está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram que tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, pra sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habitas entre nós, ó Santo Deus. Ó Santo Deus, acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. os anjos e os homens, os céus e a terra,
aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, Merecida vida, de graça recebe, por sua cruz, da morte me livrou, minha vida, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui. Querido, querida, nós tivemos alguns problemas técnicos, mas estamos fazendo o possível para que a nossa transmissão seja restabelecida, você possa ser alcançado pela palavra do Senhor. Nesta hora, nós vamos meditar na palavra do Senhor, em Jeremias 29, os versículos 10 até o versículo 14. Desejamos meditar com o tema Fé em Deus. Grandes coisas vão acontecer ainda na sua vida esse ano. Realmente vai acontecer, creiamos no Senhor. Jeremias 29, do 10 ao 14, diz assim a palavra de Deus: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu os ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Amém? É assim que diz a palavra do Senhor, e devemos crer que ela se cumpre em nossa vida. É interessante quando nós observamos, querido, querida, o texto sagrado, esse texto é do livro de Jeremias, né? E quando nós estudamos mais a fundo, nós podemos perceber que a liberdade levou Judá à escravidão. A nação usou muito mal a sua liberdade e conquistou outras nações da forma como Deus não queria, não aceitava. Eles conquistaram outras nações com acordos de defesa. E esses acordos de defesa, que eram então celebrados naquela época, incluíam inclusive disposição para reconhecimento e adoração dos deuses nacionais daquelas nações, os deuses pagãos. E nós sabemos muito bem que Deus havia, portanto, entregue os 10 mandamentos a Moisés, alertado ao povo que não fizessem, não adorassem, envolvendo rituais de prostituição. Judá se envolveu com essas práticas para, entre aspas, aumentar as suas colheitas. Veja só, se afastavam
cada vez mais do Senhor. A gente pode encontrar isso também, fazendo alusão a esse momento, em 1 Reis capítulo 9, versículos 6 a 7, quando nós encontramos o seguinte: porém, se vós e vossos filhos, de qualquer maneira, vos apartardes de mim, olha a palavra do Senhor, e não guardardes os meus mandamentos, os meus estatutos que vos tenho proposto, mas fordes e servirdes a outros deuses, e vos prostrardes perante eles, então destruirei a Israel da terra que lhes dei. Veja o alerta de Deus. E a esta casa que santifiquei ao meu nome, lançarei longe de minha presença, e Israel será provérbio e motejo entre todos os povos. Jeremias foi chamado por Deus no tempo do rei Josias, de Judá. Então, como muitos, ele procurou também apresentar a Deus algumas desculpas esfarrapadas quando Deus o chamou. Jeremias, se você for ler o início do livro dele, ele vai dizer, ele vai tentar se desculpar: Deus, eu não sei falar direito. Deus, eu sou muito jovem. Eu não tenho estrutura para fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Ele procurou, assim como outros, até mesmo Moisés, quando foi chamado também, tentou se desculpar: eu não sei falar direito, eu não tenho o traquejo para chegar até então o faraó. Tantas pessoas que buscam desculpas para não realizarem aquilo que Deus deseja e manda que se faça. Jeremias também tentou se desculpar, mas logo em seguida ele passou então a cumprir tudo aquilo que Deus então havia mandado que ele fizesse. É interessante, queridos, porque Deus queria comunicar ao povo, queria chamar a atenção do povo. Eles estavam, cada um fazendo aquilo que bem entendia que se fizesse. E assim como naquele tempo Deus queria chamar a atenção do povo, nesse tempo presente que nós estamos vivendo, tempo do coronavírus, que mudou a vida de todas as pessoas no mundo, não só em Manaus, mas no mundo inteiro, Deus deseja comunicar, Deus deseja falar, Deus deseja usar a boca de profetas para chegar ao teu coração, para alertá-lo, para trazer também uma boa notícia, conforme o texto vai se seguindo e conforme nós veremos então. E precisamos manter a fé em Deus, porque certamente grandes coisas Deus fará na tua vida ainda em 2020. Se você crer, se você realmente confiar que Ele o fará. E nós podemos aprender algumas lições nesse tempo. A primeira delas é que Deus controla tudo, todas as coisas. Nós cantamos ainda há pouco. A equipe de louvor nos dirigiu muito bem, com a música acima de todos, acima de tudo está o Senhor entronizado. É exatamente por isso que nós devemos crer, confiar que todas as situações estão debaixo, portanto, da vontade divina, porque Ele controla tudo. Veja que no texto que lemos, logo na sequência, o Senhor lhe deixa muito claro: eu é que sei os planos que eu tenho para vocês. No texto que lemos, o Senhor deixa muito claro que Ele é quem sabe os planos que Ele tem para cada um de nós. Deus controla a história, Deus controla o tempo, isso está fora do controle de Deus. João fala no capítulo 1, no versículo 3, sem Ele nada do que foi feito se fez. Portanto, Deus controla todas as coisas. Na semana passada, nós vimos o que Tomás de Aquino, filósofo cristão, ele usou
a própria filosofia de vários outros filósofos, como Aristóteles, Platão e outros que nós mencionamos, para mostrar, para comprovar, portanto, a existência de Deus. E uma das vertentes, podemos dizer, utilizadas por ele, portanto, foi a questão do ato e da potência. Aquilo que existe e aquilo que pode ser. E que existe naturalmente um motor que iniciou tudo. E esse motor, naturalmente, é Deus. Deus controla tudo. Por isso que Deus diz: eu é que sei os planos que eu tenho para você. Você precisa confiar. Esse Deus, ele sabe o que está fazendo. Ele sabe. Agora, muitas vezes, Deus permite situações como esta que o povo estava, portanto, atravessando, passando, para que eles pudessem voltar-se para Deus, para que eles pudessem reconhecer que eles estavam vivendo uma vida distante de Deus. E aí no texto nós vemos que o povo deveria permanecer 70 anos no cativeiro. Veja só, era o tempo para que o povo passasse ali. E Deus está dizendo claramente: eu é que sei os planos que eu tenho para vocês. E esse tempo era a forma encontrada por Deus para trabalhar no coração do seu povo, para chamar-lhes atenção, para comunicar alguma coisa. E muitas vezes Deus só consegue chegar até o coração do homem, chamando-lhe a atenção de uma forma muito dura, como, por exemplo, nesse tempo que nós estamos vivendo, no presente tempo, quando muitas pessoas só foram cair em si no sentido de entenderem que nada somos, e que Deus está acima de todos, está acima de tudo, Ele controla todas as coisas. Quando passaram a ficar em casa, quando não podiam mais sair, quando se viram numa situação de acuados dentro de casa, pessoas começaram a buscar mais a presença de Deus, pessoas começaram a se entregar mais, a ler mais a palavra de Deus. É exatamente assim que muitas vezes Deus nos chama a atenção, para que nós possamos compreender que nada somos sem Jesus, mas com Jesus nós somos mais do que vencedores. Por essa razão, então, nós podemos compreender que Deus controla todas as coisas. Ele deixa claro: eu é que sei os planos que eu tenho para vocês. Ninguém sabia, no início do ano, o que iria se suceder na sequência dos meses de janeiro, fevereiro, março. Ninguém. Mas Deus sabia. Ele deixa claro aqui: eu é que sei os planos que eu tenho para vocês. Na semana passada, nós falamos, utilizando o texto de Tiago, quando ele diz, ele faz com que a gente reflita com relação à brevidade da nossa vida e com relação aos planos que nós temos. Quando ele diz: vocês que planejam viajar para trabalhar o nosso caráter, enfermidades, pessoas, situações, tudo isso, todos os expedientes podem ser usados por Deus para trabalhar no nosso caráter. E é exatamente aí que Deus, nesse tempo de quarentena, deseja comunicar a você, falar a você. Assim como Deus estava usando Jeremias naquele tempo para comunicar ao povo, o povo completamente distante de Deus naquele tempo. Cada um vivendo do seu jeito, um culto misturado. Algo que desagradava completamente a Deus. E Deus, então, permitiu que o exército inimigo
então disciplinasse o seu próprio povo para chamar-lhes a atenção. Deus permite que situações como esta que nós estamos vivendo, do isolamento social, venha a nos disciplinar também com relação a estarmos nos aproximando cada vez mais de Deus. Nós não sabemos o que vai acontecer no próximo segundo, no próximo minuto, mas Deus sabe, porque Ele tem controle sobre todas as coisas. Nós precisamos confiar nele. A segunda lição que a gente aprende no texto, a primeira, você não anotou, anote. Deus controla tudo, todas as coisas. O que você está passando hoje, Deus sabe. Nada está fora do controle de Deus. A segunda é que todos nós somos convidados a confiar plenamente nos seus planos. Lembra? O texto diz, eu é que sei os planos que eu tenho para vocês. O texto que nós lemos de Jeremias deixa muito claro. E mais, presta atenção, você que está aí nos ouvindo, planos de bem e não de mal. Olha o que Deus está colocando para nós. Planos de bem, glória a Deus por isso, e não de mal. Esse é um tempo que deve servir como aprendizado. Esse é um tempo que deve nos aproximar de Deus, porque Deus tem planos de bem e não de mal. Nós devemos confiar em Deus. E confiar em Deus é um passo na luz, não é um passo na escuridão, não é um passo nas trevas. Absolutamente, confiar em Deus é um passo na luz. E muitas vezes pode parecer algo difícil de se fazer, como por exemplo Noé, que recebeu uma missão de Deus, construir a arca, Noé. Se você construir a arca, será a salvação para você e para sua família. 120 anos se passaram. Não era uma tarefa fácil, porque Noé estava a centenas de quilômetros do mar. E naquele tempo não havia chovido ainda. Então Noé nem fazia ideia de como seria o dilúvio que Deus disse a ele que mandaria. Mas ele confiou na palavra de Deus. Por 120 anos trabalhou. Certamente experimentou dias desanimadores. Com pessoas zombando. Olha só o que tu vai fazer com um barco desse tamanho aqui. Nem tem água perto. Mas Noé trabalhou. 120 anos se passaram e Deus honrou a fé daquele homem, porque ele confiou nos planos de Deus. Deus tinha planos para Noé. Deus tem planos para você. Um outro exemplo é o exemplo de José do Egito, que também confiou no Senhor. Lá em Gênesis 39, José do Egito, ele deixa muito claro para a mulher de Potifar, que tentou seduzi-lo, agarrá-lo, que estava de olho nele, era um jovem, quando ele fala para aquela mulher, ninguém é maior do que eu nesta casa. Ele teve a oportunidade de então se deitar com aquela mulher. Mas ele disse para ela, ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou o meu Senhor, senão a ti, porquanto tu és a sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade, pecaria contra Deus? Presta atenção. E José está confiando nos planos que Deus tinha para ele. Porque outrora, José era tido como um sonhador, mas Deus falava com ele, comunicava com ele através dos sonhos, e ele creu nos planos que Deus tinha para ele. E ele não caiu nessa armadilha. Não caiu, porque ele confiou no Senhor. E é exatamente esta confiança que nós devemos ter em Deus, que nós devemos realmente olhar para Ele, olhar para o Senhor. José foi preso,
Mas depois, como Deus tinha planos para ele, Deus o colocou num lugar alto, porque ele confiou no Senhor. Deus tem planos para você também. E ele deseja comunicar com você nesse tempo de coronavírus, nesse tempo de isolamento social. Tem certamente algo que Deus deseja falar para você, comunicar conosco. E nós somos convidados a confiar nos planos que ele tem, que nós não sabemos. Mas o texto deixa claro, são planos de bem e não de mal. É exatamente aí que nós devemos confiar nesses planos que são do Senhor. A terceira lição que a gente pode aprender com o texto é uma lição interessante também, porque nós somos sim convidados a confiar nos planos de Deus, mas também nós somos, ao passo que confiamos, ou que manifestamos a nossa confiança nele, nós somos, então, desafiados a estreitar este relacionamento com o próprio Deus, a chegar mais próximo ainda. Nesse tempo de coronavírus, que você está em casa, se aproxime mais de Deus, leia mais a palavra do Senhor, ore mais. Esteja atento à voz de Deus, se Ele deseja comunicar. Então, nós somos desafiados a estreitar esse relacionamento com o Senhor. Não fique atrás das notícias que estão aí, mexendo com todo mundo, desanimando muita gente. Não vá atrás dessas notícias que estão aí para desanimar as pessoas. Busque na palavra de Deus, confie na palavra de Deus. O povo, na época de Jeremias, preste bem atenção, estava vivendo longe de Deus. Uma mistura, inclusive no culto, na celebração que o povo realizava. Muita gente, antes do coronavírus, muitos talvez estivessem vivendo algo semelhante. Apenas um desencargo de consciência. A vida corrida, a tirania do tempo, para lá e para cá, os compromissos, a agenda cheia, não sobrando nenhum tempo para Deus. Aí Deus vai, muda tudo. As pessoas agora estão em casa. Tem tempo para a família, tem tempo para orar, para ler a Bíblia, para se aproximar de Deus. O desafio é: reconheça que Deus quer comunicar com você. Deus deseja comunicar com você. E muitas vezes, queridos, é através desses alertas. Deus usou um exército inimigo para disciplinar o seu povo. Deus pode estar usando essa enfermidade para disciplinar o seu povo, para que a atenção volte para Deus, para que realmente o culto não seja um culto rápido, sem sentido, para que o culto seja um culto que glorifique realmente a Deus, para que o seu povo se volte para Ele. Cada vez mais, esse é o desafio. A compreensão de que Deus deseja um relacionamento mais aproximado com você. Realmente, um relacionamento íntimo, um relacionamento de caminhar com Deus. Caminhar com Deus. E quando você experimentará mais de Deus, abrindo seu coração e experimentando aquilo que Deus tem para você. Eu ouvi uma certa vez um pastor contando uma história interessante de uma moça que queria ler um romance, foi na livraria, escolheu o livro e levou para casa, comprou, levou para casa, chegando lá, pegou, ajeitou-se para ler,
Colocou ali um abajur, a mesinha, sentou na poltrona, ligou o abajur, suco de laranja ali, começou a ler o livro, deu a primeira página, era um livro ruim. Deu a segunda página, livro péssimo. Chegou na quarta página, ela não aguentou mais, pegou o livro, botou ali na estante, tomou o suco de laranja, foi cuidar da vida dela e tudo mais. Aí então, ela resolve, no outro momento, mais à frente, fazer uma viagem num cruzeiro. E naquele cruzeiro, ela estando ali, ela vê um rapaz. E naquele momento, então, surgiu aquele clima entre eles. Eles, então, tiveram ali uma história interessante de amor naquele cruzeiro. E eles trocaram, quando o barco, então, ele para, eles trocaram e-mails, trocaram ali endereços e tudo, nomes. Cada um seguiu a sua vida. Ela voltou para casa e ele foi, naturalmente, para a casa dele. E quando ela chegou em casa, então, e pegou aquele papel com o nome do rapaz e tudo, resolveu, então, voltar a ler aquele livro que ela havia, então, descartado. E quando ela pegou o livro, pegou o nome do autor, qual foi a surpresa dela? Era o rapaz, o autor do livro, o rapaz que ela tinha conhecido naquele cruzeiro. E outrora o livro era ruim. Mas agora o livro era maravilhoso, ela começou a ler o livro, que coisa maravilhosa, era o livro, o melhor livro do mundo. E ela passou, então, a lê-lo e numa sentada apenas ela leu todo aquele livro. E foi muito bom para ela. Agora, o mesmo livro, o mesmo autor. O que mudou aí? Alguma coisa mudou? Certamente que sim. Ela havia tido uma experiência especial com o autor do livro. E isso fez toda a diferença. Quando nós temos e aceitamos que esse momento é de experimentarmos e realmente abrirmos o nosso coração e entendermos que essa experiência com o autor de todas as coisas, que é o nosso Deus, o autor da Bíblia, quando nós entendermos que esse momento de experiência deve ser para nos aproximarmos de Deus, isso fará toda a diferença. Toda a diferença. Não seremos os mesmos nunca mais. Nunca mais. Nós seremos os mesmos. A experiência que estamos tendo com Deus fará toda a diferença daqui para frente. Porque se ela não fizer nenhuma diferença na nossa vida, retornaremos para aquela condição de outrora. Não é isso que Deus quer para nenhum de nós. Deus deseja que tenhamos uma experiência muito positiva nesse tempo. A situação é difícil, é dura, é verdade. Mas Deus deseja que tenhamos uma experiência positiva que nos leve a confiar cada vez mais naqueles planos que Ele tem para mim, que Ele tem para você, que Ele tem para cada um de nós. Então, quando é que nós experimentamos mais de Deus? Quando nós estamos atentos àquilo que Ele está fazendo. E Deus, Ele está trabalhando no nosso coração. Abra o seu coração. Quando você o buscar de todo o seu coração, está lá no versículo 13 do início, nós lemos. Quando nós o buscarmos de todo o vosso coração, nosso coração, Ele se revelará a nós. Está aí no texto que nós lemos. Essas experiências precisam fazer a diferença na nossa vida. Tudo que acontece precisa promover algo diferente, como promoveu na vida de Jó.
Jó passou por todas aquelas dificuldades, e você bem sabe, é só você ler o livro de Jó. Mas no final do livro, ele vai reconhecer que tudo aquilo serviu para aproximá-lo mais de Deus. Ele vai dizer: oh Deus, antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Que a experiência de Jó sirva para nós um desafio. E nesse momento, nós estamos atravessando uma experiência que deve ser, portanto, creditada como algo que Deus deseja comunicar a nós. E muitas vezes nós somos quebrantados, como nós cantamos com a equipe de louvor ainda há pouco. Nós somos quebrantados, como Jairo, que era o líder da sinagoga, está lá em Marcos capítulo 5, versículo 22. Quando ele chega desesperado para buscar a Jesus, não era permitido que ele fizesse isso, porque ele era um dos principais da sinagoga. O nome dele era Jairo. Ele foi e se prostrou diante de Cristo. Ele se derramou, porque ele tinha uma demanda. A filha dele estava morrendo. E ele perdeu completamente a vergonha. Ele não quis saber de posição, ele não quis saber de nada, ele foi para Jesus. E essa foi a experiência dele. Ele precisou se despir do seu orgulho e foi procurar Jesus. Que experiência você está amealhando, elencando, recebendo de Deus nesse tempo? Porque Ele tem planos de bem e não de mal. Para cada um de nós, Deus tem algo especial. Deus falou ao coração do povo de Judá, do povo de Israel. Estavam longe de Deus, fora dos propósitos de Deus. Mas Deus usou um exército inimigo para disciplinar o seu povo. Deus certamente nesse tempo está nos disciplinando a buscarmos a Ele mais e mais. Entenda isso. Deus é dono da sua vida. Porque Ele controla todas as coisas. Tudo. Nada está fora do controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. Confie nos planos que Ele tem. Porque Ele mesmo disse, são planos de bem, não de mal. São planos de bem. Deus tem algo a realizar na sua vida ainda nesse ano. Creia nisso. Creia nisso. São planos de bem e não de mal. Mas vem o desafio. O desafio da aproximação. O desafio de reconhecer que essa experiência que nós estamos tendo deve ser creditada a Deus como uma experiência positiva e deve nos aproximar cada vez mais do Senhor. Esse é o convite que Deus tem para ti nessa noite. Se aproxime mais de Deus. Ele está realizando, Ele está fazendo algo grandioso na sua vida. Ele tem planos de bem e não de mal. Para você, para nós, para todos nós. Confiemos no Senhor. Amém, querido, querida? Deus te abençoe ricamente nessa noite. Vamos orar? Pai Santo, muito obrigado. Que Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. Obrigado, Pai Santo, porque nós podemos confiar que Tu tens sempre o melhor para cada um de nós. Independentemente das nossas situações, da situação que estamos enfrentando, independentemente, ó Deus, de qualquer coisa, Tu estás acima de todos, estás acima de tudo, ó Deus. O Teu nome é glorificado, ó Pai Santo. Nesta hora, querido Deus,
nós desejamos reconhecer esse momento em que estamos todos atravessando. Deve servir como algo positivo, uma experiência que nos aproxime de Ti, ó Deus. E cada vez mais reconheçamos a Tua soberania. Entendamos, ó Deus, que a nossa casa, o nosso destino final não é este mundo, mas é estarmos na Tua presença. Enquanto estivermos aqui, que sejamos instrumentos do Senhor, para a glória do Senhor. Venha abençoar a Tua igreja, venha abençoar esta cidade, esta nação. Venha abençoar, ó Deus, o Teu povo que está espalhado por toda a face dessa terra. E nós oramos em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus tem algo especial para você. Não duvide disso. Creia. Ele está cuidando de você. Antes de nós cantarmos com a equipe de louvor, queremos comunicar algumas programações que teremos na sequência. Quarta-feira, culto de oração, 19h30. Acompanhe através da live da igreja, ok? Você é nosso convidado. Na quinta-feira, a MCM da igreja, ela tem sempre uma atividade, uma palestra, algo importante na sala virtual da MCM, ok? Procure a irmã Janete, a irmã Fernanda e outras irmãs da igreja. Entre ali, participe. Sábado, estamos aqui na igreja, a partir da tarde, e domingo, tanto de manhã quanto à noite. Não deixe de acompanhar os cultos, ok? Não se esqueça do PROAM, participe, se envolva, se comprometa. Não se esqueça absolutamente do compromisso que cada um tem com o Senhor. E Deus te abençoe ricamente nesta semana. Nós vamos cantar agora e após a música estaremos encerrados. Até a próxima transmissão, se Deus assim nos permitir. Amém. Vamos continuar louvando nosso Deus e vamos dizer que nós vamos seguir com fé, confiando nele. Boa semana. Deixou de brilhar, só porque Deus cresceu.